Então vamos dar sequência e vamos entender como funciona a variação aqui dos nossos efeitos e ver alguns outros efeitos aqui que eu posso aplicar. Eu tenho meu texto, meu objeto, que eu estou aplicando os efeitos, e aqui eu tenho separado por animações. Eu tenho o Animator 1, que foi a minha primeira animação. Todas as animações que eu adicionar aqui na animação 1 vai ser propriedade dela. Ah, mas como assim? Por exemplo, se eu quiser que ele faça esse efeito ali do Range Selector e cada letra que ele passar aqui, por exemplo, troque de cor, eu tenho que adicionar o efeito dentro aqui da propriedade. Se eu quiser que o texto todo troque, eu tenho que adicionar uma nova animação. Vamos fazer dos dois jeitos. Então, Animate, Fill Color, RGB. Olha lá, ele vai mexer em todo o texto, porque ele pega todo aquele objeto e faz a propriedade para ele, porque é uma animação distinta, uma animação ali que eu fiz à parte. Vou clicar em cima dela e apertar Delete, ela some. Ah, mas e se eu quiser que ele troque a cor só onde passar o efeito do Range Select? Então tem que adicionar aqui, como eu falei. Ali vou no adicionar, né? Property, Fill Color, RGB. Olha lá, vou trocar ela aqui. Então essa é a diferença. Se eu acrescento apertar o 0 aqui para ele executar. Se eu acrescento uma animação nova, ele vai trabalhar em cima de todo o meu texto novamente. Então eu poderia fazer um outro Range Selector, começando do final para o início, trocar as propriedades de rotação. Então eu faria uma nova animação em cima do meu texto aí, em cima do meu projeto. Aqui, ó, adicionando a animação pelo Animator, eu coloco, né, uma nova animação dentro desse mesmo projeto, dentro dessa mesma sequência de animações que eu tinha. Então ele vai alterar somente onde acontecer, né, o Range Selector ali, que é esse efeito dele passando. Tanto é que ele fica aqui pro lado, ele é uma propriedade do Range Selector. Com isso, por exemplo, para que fique bem claro, vamos supor que eu queira que todo o texto sofresse uma opacidade, todo o texto junto. Então eu adicionaria uma nova animação com opacidade. Ele vai criar aqui embaixo, na verdade ele colocou foi dentro dessa mesmo, deixa eu deletar. Eu quero uma nova animação. Então é importante que você clique aqui no texto para não acontecer isso. Animate, opacidade, olha lá, fez uma animação 2 para mim, com opacidade da animação 2. Se eu diminuir, ó, 20, é o texto todo. Ah, beleza. Vou deixar aqui, por exemplo, então 80. Mas eu quero que ele diminua só onde passa, então eu tenho que adicionar aqui, ó, uma propriedade e adicionar uma opacidade dentro aqui do meu projeto. Então aqui eu vou colocar, lembrando dos quadros chaves, né? Se eu vou ter alteração, primeiro eu coloco um quadro-chave de início, aqui no final, onde ele termina, eu coloco um outro quadro-chave e troco a opacidade. Vou colocar lá, por exemplo, 2. Então, aonde ele passar, ó, ele vai deixar muito rápido o texto. Porque, deixa eu dar um 0 de novo. Na hora que passar a segunda vez, vai dar para ver melhor. A letra onde ele passa ali, ela vai sofrendo, né, uma opacidade. Ele nem sofreu. Deixa eu ver por que ele não sofreu esta opacidade. Deixa eu colocar 2 novamente. Opa, apertei errado aqui. Tem que ser onde está essa linha, que ele coloca o efeito. 2, ok, agora vai dar 0, ela vai saindo de 100 até 2, só que é muito rápido, aí não dá tempo de, por exemplo, como a animação é rápida, não dá tempo de visualizar essa alteração da opacidade. Deixa eu colocar aqui um valor menor, 30. Eita. Essa linha vermelha ela tem que estar em cima da área que você vai alterar. Pronto. Deixa eu arrastar por último. Provavelmente a outra opacidade está atrapalhando essa aqui. Deixa eu apagar a opacidade aqui da animação 2. Posso apagar toda a animação 2. Agora vamos ver. Ah, agora sim. Então ele só funcionou aonde passou o efeito ali, né, do texto. Ó lá. Então toda a letra ficou com opacidade menor. Então o que eu queria passar para vocês era justamente essa diferença. Uma nova animação adicionada, um filtro qualquer que eu for fazer alteração, vai fazer alteração no objeto inteiro. Um filtro adicionado dentro de uma animação só vai fazer a alteração, né, no seu Range Selector. Então, no caso ali, só onde passou ali o objeto. Na próxima aula nós vamos trabalhar com o Wiggle. Para quem já estudou um pouco sobre After Effects, já andou lendo algumas coisas, sabe o que é esse efeito aí. Então, é um efeito muito bacana. Na próxima aula a gente vai trabalhar com ele.